Reflexão bíblica. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1. 1 Timóteo 1. Paulo saúda Timóteo e exorta-o a permanecer em Éfeso para instruir contra falsos ensinamentos. Ele enfatiza a importância da fé genuína e do amor sincero, contrastando com a vaidade e os ensinamentos falsos. Como se desvencilhar dos falsos mestres? Neste capítulo de 1 Timóteo 1, veremos que Paulo começará a alertar seu filho na fé contra os falsos mestres levantados em Éfeso. Ele fará questão de dar a sua intenção e diz ao jovem pastor conselhos práticos para que a saúde da igreja seja mantida. Paulo ensinará que a lei é boa, se usada legitimamente. No entanto, o Evangelho é superior e que é a única forma de redenção e transformação do ser humano, ratificando isso ao citar o seu próprio exemplo, colocando a si mesmo como o pior dos pecadores, que foi alcançado pela graça de Jesus. Contexto histórico. Em 1 Timóteo, vemos o apóstolo Paulo aconselhando Timóteo, um líder em Éfeso, a assegurar que a sã doutrina fosse ensinada, e a não permitir que falsidades populares distraíssem as pessoas dos ensinamentos do Evangelho. Ele ensina a Timóteo sobre os ofícios, e debate as qualificações daqueles que serviam nessas posições. Paulo também expressa sua profunda gratidão pela misericórdia de Jesus quando foi convertido. Apóstolo de Cristo. Versículo 1. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança. O fato de esta carta afirmar claramente ter sido escrita por Paulo é um ponto importante. Se uma pessoa nega que Paulo escreveu 1 Timóteo, isso gera sérios problemas acerca da confiabilidade das Escrituras. Filho na fé. Versículo 2. A Timóteo, meu próprio filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. A típica saudação de Paulo em suas cartas era graça e paz. Alguns intérpretes se perguntam por qual razão Paulo acrescentou misericórdia aqui, mas na abertura de suas cartas, o apóstolo costumava introduzir tópicos que seriam tratados mais adiante. A referência, misericórdia, prepara o leitor para os versos 13 e 16, textos nos quais ouvimos que Paulo recebera misericórdia. Paulo pede para Timóteo ficar. Versículo 3. Como te supliquei que ainda continuasses em Éfeso, quando parti para a Macedônia, a fim de advertir-lhes a alguns que não ensinem outra doutrina. Um dos objetivos de Timóteo em Éfeso era lidar com as falsas doutrinas que estavam perturbando a igreja local. Não temos informações suficientes para determinar com exatidão que falsa doutrina era essa. A preocupação não é tanto com a identidade da falsa doutrina, e sim com seus efeitos, questões, verso 4, e contendas, verso 6. Estes fatores estão em contraste direto com o objetivo da instrução apostólica no verso 5. Fábulas. Versículo 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço. Fábulas é um termo negativo usado para caracterizar algo falso ou fantasioso. Portanto, ele é usado nessa perícope, e em outras passagens das cartas pastorais, Tito 1 verso 14, para criticar as falsas doutrinas como uma espécie de conto de fadas. Genealogias, aparentemente se refere a interpretações especulativas do Antigo Testamento. A lei é boa. Versículos 5 a 8. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Querendo ser mestres da lei,
e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Mas sabemos que a lei é boa, se alguém a usa legitimamente. Nesta passagem há um contraste importante. Os falsos mestres não sabiam do que estavam falando. Verso 7. Mas Paulo e seus colaboradores, sabiam a verdade acerca da lei. Muitos cristãos de hoje a consideram má, entretanto, Paulo afirmou claramente que a lei é boa. É claro que alguns fizeram mau uso de seus preceitos, assim como os falsos mestres, mas trata-se de um presente gracioso de Deus para Israel. Salmos 119. O objetivo da lei. Versículos 9 e 10. Sabendo isto, que a lei não é feita para um homem justo, mas para os injustos e desobedientes, para os ímpios e pecadores, para os irreligiosos e profanos, para os assassinos de pais e assassinos de mães, para os homicidas, para os fornicadores, para aqueles que se contaminam com o sexo masculino, para os sequestradores, para os mentirosos, para os perjuros e para tudo que for contrário à sã doutrina. Paulo afirmou que a lei não é a base do viver cristão, pelo contrário, seu objetivo é expor o pecado. Este argumento do apóstolo é muito parecido com o que ele usou em Gálatas 5. Contaminam com a humanidade, é o como dizer, aquele que se encontra com outro homem como se fosse uma mulher, é um sodomita, um homossexual. Evangelho bendito. Versículo 11. Conforme o glorioso Evangelho do Deus bendito, que me foi confiado. Sã doutrina, é aquilo que procede do próprio Evangelho, designado por Cristo. Versículos 12 e 13. E dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou, porque me considerou fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas obtive misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Logo após mencionar que o Evangelho lhe fora confiado, verso 11, Paulo deu graças pelo fato de Cristo tê-lo designado para o ministério, apesar de seus pecados passados. O apóstolo estava maravilhado de saber que, apesar de ter sido incrédulo e indigno de confiança, verso 13, Deus o considerou digno de sua confiança. Obtive misericórdia. Versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Paulo não recebeu misericórdia por causa de sua ignorância, como se ignorância fosse desculpa para o pecado ou garantia de misericórdia. O ponto é que a salvação de Paulo foi merecida. Ele provavelmente disse isso para fazer um contraste entre ele e os falsos mestres. No tempo em que Paulo fazia oposição a Cristo e perseguia a igreja, ele ainda não tinha professado a fé cristã. Esses falsos mestres professavam seguir a Cristo, mas mesmo assim continuavam agindo para enfraquecer sua influência. Eles estavam perigosamente próximos de serem cortados da misericórdia de Deus. Mateus 12 versículos 31 e 32. Palavra fiel e digna. Versículos 15 a 17. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, obtive misericórdia, para que primeiro em mim Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Dizer que certas afirmações são fiéis é uma característica exclusiva de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Paulo usou esta designação como ênfase. As declarações anteriores do apóstolo podiam fazer parecer que ele obteve sua salvação por ser fiel ou ignorante, mas estes dois versículos deixam claro que ele ficou maravilhado com sua conversão, pois sabia que era mau. Ele era um exemplo do que a verdadeira instrução deve fazer.
Paulo era o tipo de pessoa para quem a lei foi feita. 1 Timóteo 1 versos 9 e 10. O resultado do Evangelho em sua vida não foi especulação inútil, e sim transformação. Profecias sobre Timóteo. Versículo 18. Este mandato eu confio a ti, filho Timóteo, que, segundo as profecias que houveram acerca de ti, para que tu, por meio delas, combatesse uma boa guerra. O que Paulo quis dizer aqui é que Deus falou por meio de outras pessoas, a fim de separar Timóteo para a tarefa do ministério. O propósito desta garantia do chamado divino era fortalecer Timóteo para o trabalho. Ver nota no capítulo 4 verso 14. Náufragos na fé. Verso 19. Conservando a fé e a boa consciência, que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. Naufragaram na fé é uma expressão forte. Ela se refere a alguém que costumava professar a fé, mas agora a destruiu, mostrando que nunca se converteu de verdade. Himeneu e Alexandre. Verso 20. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Entreguei a Satanás é uma forma clássica de se referir à excomunhão, isto é, ser expulso da igreja. 1 Coríntios 5 verso 5. Esta linguagem ressalta a importância da igreja e a proteção que advém pelo fato de se fazer parte dela, pois ser expulso da comunhão torna a pessoa mais vulnerável a Satanás. Conclusão. Ao escrever 1 Timóteo capítulo 1, Paulo deu ao jovem pastor conselhos práticos relacionados à liderança da igreja, adoração, os falsos mestres e seus ensinos e como lidar com os diferentes grupos de cristãos na igreja. O desejo do apóstolo é que Timóteo pudesse tomar as melhores decisões na liderança da igreja e um comportamento exemplar, e tudo isso com amor. Vemos o cuidado de um pai na fé por seu filho, um exemplo a seguir por nós, hoje, com nossos discipulados. Nossa preocupação e zelo gerará em nossos Timóteos um sentimento de pertencimento, que não vem de nós, mas daquele que nos chamou para uma grande obra, a saber, Jesus de Nazaré. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.